Olá, graça e paz, bom dia. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe também a nossa segunda campanha de Natanael que nós estamos fazendo. Ontem foi o primeiro dia de oração, né? Muito forte. Iniciamos com a oração da irmã Antônia. Hoje nós vamos dar continuidade com a oração da irmã Fátima. Terça-feira, o seu Gilberto. Quarta-feira, a irmã Lourdes. Quinta-feira, a irmã Érica. Sexta-feira eu vou estar orando. E sábado a pastora vai finalizar esta oração e começa tudo de novo. E assim nós vamos nessa fé. Hoje eu quero ler um capítulo, só um capítulo 13 de Jeremias, para todos vocês, para a gente não quebrar o propósito. E o capítulo 13 aqui é Deus. O propósito é usar símbolos. Deus começa a usar símbolos, parábolas, para ilustrar a iminente, né, destruição de Judá e a necessidade de arrependimento daquele povo. Então Deus procura aqui comunicar o povo de várias maneiras. Então o capítulo 13 começa com Deus aqui ordenando que o profeta compre um cinto de linho e coloque em volta da sua cintura, mas sem molhar. Então parece sem sentido, mas tem tudo a ver. É muito forte. Olha o que diz aqui. Assim diz o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe em volta da cintura, mas não deixe encostar na água. Comprei um cinto e pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. Então isso daqui é muito forte, que esse cinto de linho, tudo tem um significado. Vai e não mole, amarra na sua cintura. Então, o primeiro momento aqui parece que tudo isso aqui é sem sentido, mas o profeta vai, obedece. Então, aqui está já um ponto quando você tem, isso é muito forte, né? Um chamado de profeta. Quando você tem um chamado na obra de Deus, você tem uma comunhão, você tem clareza que Deus está falando com você, você tem a convicção. Então, isso daqui, essa convicção é sua, não é do outro, não é do seu parente, não é do seu vizinho, não é da esposa, não é do filho, não é de pessoas que falam na sua cabeça. Não, você tem uma convicção. Quando você tem aqui um chamado para servir de obreiro, um chamado de Deus, então você tem aqui uma clareza que quem está falando com você, que quem está te guiando é o próprio Deus. Isso aqui é muito forte. Então aqui essa convicção é sua, é muito forte. Então muitas vezes vamos obedecer a Deus sem entender. Muitas das vezes você só obedece. Então ele escutou a voz, é a clareza. Pum, compra um cinto, amarra na cintura, mas não molha. Ele não estava entendendo. Então Deus, ele foi, o propósito o propósito de Jeremias 13 são símbolos. Deus quer comunicar com o povo de tudo quanto é jeito. Então, mesmo sem entender a mensagem, você obedece. Então vemos aqui ao longo de toda a Bíblia, é um apontamento que Deus muitas vezes, ele fala por meio de símbolos, né? Ou seja, a mensagem de um profeta não está apenas na boca dele, mas na vida dele, porque ele pratica, né? Então, na sua própria vida. Então, uma pessoa que fala e não vive, então pode desconfiar dela. Então, muitas das vezes a mensagem nós não vamos nem falar, mas é a nossa própria vida, como era aqui de Jeremias, né? Porque uma pessoa que fala e não vive, então você tem que desconfiar. Desconfia desse profeta, desconfie desse mensageiro, né? A mensagem que nós carregamos aqui, ela não é apenas dos nossos lábios,
mas nós vivemos a fé, o sacrifício, né, diário. Então, o maior exemplo disso tudo foi quem? O Senhor Jesus, que ali a mensagem ele não precisou falar, mas ele foi para a cruz, ele sacrificou, derramou o sangue por todos nós. Então, o maior sermão que o Senhor Jesus pregou foi na cruz do Calvário. E isso é muito forte. Tinha uma vida ali de entrega, de servo, de entrega total. Foi o seu sacrifício, foi sua morte. Então, não tem mensagem mais poderosa do que essa. Então, aqui é muito forte que Jesus ele fez. Então, o discurso mais poderoso foi a sua morte. É quando ele foi para a cruz do Calvário. Então, tem mensagem que nós vamos pregar, mas muitas vezes nós vamos pregar sem abrir os nossos lábios, porque é uma vida de sacrifício, é uma vida de renúncia, é uma vida de entrega. Então aqui Deus está usando o profeta Jeremias para trazer essa mensagem. Do verso 3 ao verso 4, ele diz assim, olha só, o Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo, pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perete, esconda ali numa fenda da rocha. Assim fui e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse, vá agora a Perate e pegue o cinto que ordenei a você que escondesse ali. Então fui a Perete, desenterrei o cinto e tirei do lugar em que havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. Então, esse cinto aqui é um símbolo que ele enterrou e depois desenterrou e o cinto estava podre, inútil. Olha o povo de Judá que não quer se arrepender, que quer continuar na prática do pecado. Então, o juízo vai vir. Então, Deus está usando símbolos e o profeta, mesmo sem entender, ele está obedecendo. Entenda bem, muitas das vezes, o maior sermão do Senhor Jesus não foi com palavras, mas foi numa cruz. O profeta é assim. O profeta, ele obedece. E com clareza, porque sabe que Deus está falando com ele. Então é isso que eu quero que você venha entender, que é muito forte. Então, o cinto aqui simboliza esse povo de Judá e de Jerusalém, que deviam estar unidos a Deus, como esse cinto unido ao corpo do profeta, né? Mas se tornaram inúteis devido à sua infidelidade. Olharam para trás, quis viver na prática do pecado. Então tá aqui, ó, a mensagem é: compra o cinto. Então parece que não tem sentido, compra o cinto. Mas quando você entende, você pega aqui essa mensagem toda e você lê ela, você olha para a nação de Israel, que esta mensagem está sendo direcionada para Judá e Jerusalém. Então faz muito sentido, né? Ele continua aqui com uma advertência que o povo será embriagado pela ira de Deus. Muito forte. Embriagado, ele conclui aqui mais um lamento de Jeremias. E nós vamos chegar lá, o lamento sobre Jerusalém. Mas um lamento, por quê? Porque a destruição vai ser certa. Não tem para onde correr. O orgulho, a desobediência. Então, Jeremias, ele lamenta. Olha que coisa triste. Mateus 23 também fala acerca disso. Então, o povo viraram as costas. E quem o povo diz? Jesus falou assim, ó, quem o povo diz quem eu sou? Então, outros falam que é Jeremias, outros falam que é Elias. Então, olha só que situação, né? Os profetas perguntaram, quer dizer, Jesus perguntou, quem ele está falando que eu sou? A não ser Pedro que falou,
esse é o Filho de Deus. Mas muitos não sabiam nem quem era o Senhor Jesus. Olha que situação. Então, aquele povo que representa Judá, o cinto de linho, aquele povo, por causa da soberba, por causa do pecado, viraram as costas para Deus. O juízo é certo. Pode ter certeza disso. Então, nós vou ler só um capítulo hoje, explicar só um capítulo, e terça-feira nós vamos voltar com força total. Força total. E não esqueça de orar pela nossa campanha de Natanael. Está dentro de mim. Nossa igreja vai ser forte, vamos priorizar Deus, não ser pessoas religiosas, mas vamos priorizar Deus, ter o temor com as coisas de Deus, se envolver com as coisas de Deus, e grande vai ser a vitória. Tá certo? Amanhã, se assim o nosso Deus permitir, nós vamos estar aqui de volta na fé. Um beijo no seu coração, Deus abençoe a todos e até mais.